comprovou-se que a Seguridade Social não é deficitária, que o governo mente. Por que essa divergência é tão grande em relação aos números do governo? O governo está fazendo o que interessa para os banqueiros, possa mais uma vez lucrar nas costas do pobre, do trabalhador brasileiro. Os refis são como um presente de Papai Noel, todo ano para os maus pagadores. Reforma é necessária, mas uma reforma cidadã. Senador, o governo aponta um déficit da Previdência para este ano de 181 bilhões de reais, mas o relatório da CPI apontou que não há déficit na Previdência. Como é que o senhor chegou a essa conclusão e por que essa divergência é tão grande em relação aos números do governo? Eu fui relator da CPI da Previdência, um trabalho intenso que iniciou-se com a assinatura de 61 parlamentares, indicando a necessidade de analisar-se principalmente se a proposta que o governo mandou à Câmara dos Deputados, a PEC 287, tinha procedência ou não, tá? Na CPI da Previdência, que foi montada com 12 senadores dessa casa, após a assinatura de 61 membros, tá? Coube a mim o trabalho de ser relator dessa CPI e ao senador Paulo Paim a responsabilidade de ser o presidente. Eu, senador Hélio José, como relator dessa CPI, procurei pautar todo o trabalho, principalmente com um compromisso com a verdade, um compromisso de apurar tudo, doesse a quem doesse, ok? E nessa linha, nós aprovamos e realizamos 31 reuniões. Dessas 31 reuniões, 26 reuniões foram audiências públicas, onde podíamos ouvir e compreender e dialogar com as mais altas autoridades do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e personalidades da sociedade civil, como a CNBB, a OAB, professores catedráticos em cálculos atuários, professores catedráticos em cálculos demográficos, tá? E restou-se comprovado, depois de ouvir mais de 230 pessoas, todas devidamente inscritas, todas as respostas foram escritas e que estão nos autos do processo, do relatório que apresentei, e diga-se que foi aprovado por unanimidade, com o voto do líder do governo e com o voto da bancada governista e com o voto da bancada da oposição. Então, me orgulhou muito ter esse relatório, depois de tanto tempo, quase 9 meses de trabalho, passar 14 horas lendo vírgula por vírgula desse relatório, para ninguém restasse dúvida, tá certo? Tivemos aprovado por unanimidade. E nesse relatório, está comprovado por A e B que a Seguridade Social, conforme o artigo 195 da Constituição Brasileira, que prevê formas de tributo, de receber a Seguridade Social, e o que ela embarca. Para o povo que está nos assistindo, a Seguridade Social é composta pela saúde, que é o SUS, que trata da saúde do povo brasileiro, pela assistência social, que trata do LOAS. O que é LOAS, para o povo que não sabe? É aquele provento que uma pessoa com mais de 70 anos ou uma pessoa deficiente recebe mensalmente do Estado para poder sobreviver. E composto também pela Previdência Social. Então, entenda-se, Seguridade Social é um conjunto de contas, assistência, saúde e previdência, ok? A Seguridade Social no Brasil, ela é composta de algumas fontes de receita. Quais são as receitas? Jogos e prognósticos, aquela contribuição que eu, você e todos os assalariados contribuem todo mês, a contribuição da folha de pagamento das empresas, a CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, a COFINS, o PIS e PASEP. Então, todo esse conjunto de arrecadação, além da COFINS, né, faz parte dos recursos provenientes para a Seguridade Social, e conforme a Constituição. E comprovou-se, depois de ouvir todo esse leque de pessoas, inclusive do lado do governo,
que a Seguridade Social não é deficitária, que o governo mente, que o governo falha nas contas e que o governo força uma colocação para tentar enganar o povo brasileiro e tentar aprovar uma reforma da Previdência perversa, mais conhecida como PEC da morte, tá certo? Para prejudicar aposentados, dona de casa que tem duplo, triplo, quádruplo serviço, porque tem que cuidar dos filhos, cuidar da gente, cuidar da casa, cuidar de tudo, além de trabalhar, para prejudicar o trabalhador rural, para prejudicar o trabalhador que trabalha em áreas de risco e de insalubridade e para prejudicar o servidor público. Tudo isso em troca de quê? Para tentar privatizar a Previdência brasileira, que é pública, uma das melhores previdências do mundo, privatizar para que os banqueiros, que o governo está fazendo o que interessa para os banqueiros, possa mais uma vez lucrar nas costas do pobre, do trabalhador brasileiro. O ministro Meirelles esteve no Congresso e ele argumenta que, mesmo considerando todas essas receitas, o cálculo atuarial, que é o envelhecimento da população, geraria um déficit aí futuro, de projeção. O senhor chegou a analisar como é que estaria a situação da Previdência no futuro? Olha, nós tivemos todo o cuidado de averiguar essa situação, inclusive com catedráticos universitários da Universidade Federal do Pará, professores demógrafos, pessoas do IBGE, pessoas do IPEA, para demonstrar exatamente as contas falhas e errôneas que o Ministério da Fazenda coloca sobre essas questões, para tentar forçar um déficit, porque o maior representante banqueiro do Brasil é o ministro da Fazenda, que é um banqueiro, por isso que está fazendo um jogo dos banqueiros para prejudicar o povo brasileiro, tá certo? E fazer a privatização da Previdência Social. Então, no relatório, que está disponível para todos os brasileiros, via a minha página do Senado Federal, que é www.senadorheliojosé.com.br, ou via a página da CPI, que está disponível no site geral do Senado Federal. Todos poderão ter conhecimento ao relatório, comprovado por A mais B, que o ministro mente. Por isso que, inicialmente, na minha conclusão final, eu encaminhava o indiciamento do ministro Henrique Meirelles pela responsabilidade pelas contas mentirosas, pela responsabilidade de mentir para a população, e indiciava o ministro Eliseu Padilha, porque, por ser responsável pela comunicação social do governo federal, estava alarmando e assombrando o povo brasileiro para forçar a aprovar uma PEC da reforma da Previdência totalmente contra o nosso povo. Então, com relação a esse cálculo contraditório que o governo coloca, nós, da CPI da Previdência, indicamos que reforma é necessária, mas uma reforma cidadã, uma reforma que determine que os grandes devedores da Previdência, por exemplo, só a JBS, deve quase 3 bilhões à Previdência, é a maior devedora individual da Previdência, que os grandes devedores da Previdência, que segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, acumulam a dívida de 450 bilhões de reais, enquanto o governo quer forçar um déficit de 181 bilhões, tá certo? Com contas erradas e falhas que a gente comprova na CPI. Os 450 bilhões que, segundo a PGFN, as grandes empresas devem à Previdência, nós queríamos que o governo cobrasse, que tivesse gestão. Por que essas dívidas não são cobradas, senador? Exatamente por falta de gestão, Glauciene. Nós indicamos que há uma total falta de apoio ao governo, por exemplo, ao INSS, que precisa de contratação de técnicos e fiscais para garantir o fim das fraudes e o fim das malandragens no INSS, e não tem o apoio do governo. Nós gostaríamos que o governo apoiasse, por exemplo, a PGFN, fazendo concurso para a contratação de novos procuradores da Fazenda Nacional e contribuindo para o processo acontecer. Que houvesse um remolde na legislação, e por isso nós propusemos 3 PECs e 2 projetos de lei, para que a legislação brasileira, ao invés de ficar beneficiando o devedor, fizesse com que o devedor pagasse.
a Previdência o que deve, tá certo? Ao invés de beneficiar banqueiro, faça com que os banqueiros paguem a Previdência que deve. Para isso, Glauciene, nós convocamos a CPI 5 representantes dos maiores setores de dívida da Previdência, seja do setor de transporte, 5, setor banqueiro, 5, setor de escola, 5, setor da indústria, 5, então, setor frigorífico, 5. Então, os maiores devedores, sempre chamamos os 5 maiores devedores nessa CPI. E muitas vezes percebemos que eles estão tão tranquilos que falam, devo, não digo que não devo, mas só pago. Vou para a justiça e só pago quando a justiça me obrigar a pagar. E o que acontece? Há um benefício dos maus pagadores. Aos maus pagadores. E todos os maus pagadores, inclusive, Glauciene, esperando o favor do governo com mais um refis da malandragem para que eles continuem enrolando a dívida e não pagando o erário do Estado, porque sabe que tem do outro lado a ponta mais frágil, que são os trabalhadores, seja da iniciativa privada, seja o servidor público, até o próprio aposentado que paga suplemento naquela parte que supera o teto da Previdência, tá certo? Porque esses pagam rigorosamente no seu contra-cheque. E a empresa malversadora que não paga a sua parte, fica rolando a dívida de eterno. Para a senhora ter uma ideia, para você ter uma ideia e nossos ouvintes terem uma ideia, eu em diálogo e conversa com o ministro do TCU, José Múcio Monteiro, que fez toda uma discussão com relação à Previdência no TCU, no Tribunal de Contas da União, o ministro deixou claro para nós que o tempo médio de processo beira 32 anos, imagina, 32 anos, então a pessoa ganha, aplica no mercado financeiro, especula com o dinheiro da Previdência no mercado financeiro, tá certo? Rola a dívida, muita dívida caduca, muita prescreve, e quando vai pagar alguns, paga com 32 anos, ou seja, o que ele ganhou de juros e correção monetária na especulação financeira, paga em muito a dívida que ele ficou devendo na Previdência. Então, quer dizer, o governo deveria ter responsabilidade. Mas mesmo com as dívidas e com a má gestão, ainda tem superávit, senador? A Anfip comprovou que a Seguridade Social, até o ano de 2016, deu superávit. No ano de 2016, especificamente o ano de 2016, foi o único ano que a Anfip comprovou que houve um déficit de 50 milhões, mas muito mais baseado, não sei se você lembra, mas nossos ouvintes todos lembram, o ano de 2016 foi um ano paralisado, foi o ano do impeachment, e que o país ficou meio ano sem produzir, sem fazer nada. Foi exatamente por isso que a Previdência, nos cálculos da Anfip, que eu prefiro 1000 vezes acreditar nos cálculos da Anfip, que é composta por auditores fiscais, tá certo, devidamente preparados e catedráticos, do que acreditar em cálculos manipulados para agradar banqueiro, que está comprovado por A e B, que são cálculos errôneos, entendeu? Então é por isso que nós da CPI afirmamos sem medo de errar que o governo estimulou, dá estimativas falhas para a população, que o governo não combate as fraudes que deveria ser combatida, beneficiando os maus pagadores, que o governo é assim, um tanto quanto conivente com o desvio de recursos que deveria estar na Previdência Social, que depois faz refis para beneficiar os maus pagadores, que o governo tem uma DRU, que é a desvinculação de receita da União, que só tira da Previdência e não devolve, que só prejudica a Previdência Social, sangrando os cofres da Previdência até 30%, que agora é a DRU, tá certo? Que o governo, que empresas públicas governamentais, como a Caixa Econômica, por exemplo, não paga a Previdência como deveria pagar, que há a leniência, o Estado brasileiro é leniente com empresas devedoras, as quais, por sua vez, beneficiam-se de uma legislação lamentavelmente super permissiva, por isso que a gente quer mudar, tá? Que há isenções sem necessidade para ter essas isenções, tá certo? Que os refis são como um presente de Papai Noel, todo ano para os maus pagadores, que nós temos que ser contra os refis, inclusive isso, colocação do xerife da Receita Federal, doutor Rachid, na CPI da Previdência, o próprio governo deixando claro que o refis não deve existir,
que há uma diferença muito grande de tratamento, prejudicando trabalhadores, prejudicando quem realmente é a parte mais frágil e beneficiando a parte mais poderosa. Isso não pode continuar. E que há um envelhecimento da população. Isso é correto, claro. O Brasil melhorou, a qualidade de vida melhorou. Então, há de fato uma longevidade da nossa população, um envelhecimento, e por isso é que nós apresentamos as 5 medidas de reforma para o combate às fraudes, fortalecimento do serviço público, uma boa gestão da Previdência, para garantir que os nossos aposentados do amanhã tenham uma Previdência que consiga garantir o pagamento a ele. E outra questão importante, viu, Glauciene, é que o governo persegue os servidores públicos. Os servidores públicos, que já teve a sua reforma da Previdência realizada, tá, nas 3 reformas anteriores feitas para a área pública, que não tem nada a ver com essa reforma do regime geral da Previdência, o governo tenta envolver os servidores públicos nisso, fugindo do acordo já feito, porque agora, ao longo do tempo, a Previdência Pública, o regime próprio da Previdência Social é, ao longo do tempo, superavitário, então ele auto se paga, e o governo tenta ainda, para prejudicar os acordos anteriormente que os servidores públicos fizeram, tentar englobar os servidores públicos dessa forma, dentro dessa reforma da PEC 287, numa medida totalmente inconstitucional, porque o governo quer somar contas que não se soma pela Constituição. Mas o governo já soltou uma medida provisória que aumenta a contribuição dos servidores para 14%. Pois é. Isso já é, na opinião do senhor, um reconhecimento de que não vai ser possível aprovar muita coisa lá na PEC 287 que está na Câmara? Com certeza, Glauciene, isso já é uma tentativa de fazer uma meia-sola e prejudicar quem o governo quer prejudicar. Não sei por qual motivo, que são os servidores públicos. Eu que sou um servidor público concursado, tá certo? Há mais de 30 anos, quase 35 anos, posso dizer para você que eu optei a não ser um empresário, a não ser uma pessoa rica, para ser uma pessoa mediana, que vivesse com o salário de servidor público, que o salário de servidor público não deixa ninguém rico e também ninguém pobre. Um cara que foi aprovado num serviço público, ele tem uma condição de vida mediana, tá certo? E o governo hoje se acha no direito de fazer maldade com o servidor público, o que é um absurdo, porque não há motivação nenhuma desse aumento de 11% para 14% da alíquota da Previdência com relação ao servidor público, porque o sistema, igual eu falei para você, depois das últimas reformas, 2012, 2014, criação do FUNPRESP, tá certo? É que parou a aposentadoria do serviço público com todas as aposentadorias, o regime geral da Previdência Social. Consequentemente, ele é um regime, ao longo do tempo, sustentável, o regime do serviço público. Eu acho que o que falta para as pessoas, senador, é clareza em relação a esses dados, porque há quem diga que tem superávit, que é um regime sustentável, há quem diga que não é, então acho que as pessoas ficam meio muito perdidas em relação confusa, a né, isso. E uma das propostas da CPI é a criação de um conselho para acompanhar exatamente os dados da Previdência, um conselho que já existiu nos anos 90. O senhor acha que isso resolveria esse problema de falta de transparência? Seria muito importante, Glauciene, porque o nosso público, muitas vezes, ele não tem oportunidade de conhecer na plenitude os seus direitos, tá certo? Consequentemente, o governo aproveita dessa desinformação para confundir a cabeça das pessoas e prejudicar alvos escolhidos. Por exemplo, o servidor público é o bode expiatório que o governo quer usar para poder tentar sair dos malefícios que ele tem feito para a nossa sociedade. Afinal, são 15 milhões de desempregados. Nós, trabalhadores, somos contribuintes sem tirar e nem ver, porque nós somos obrigados a contribuir. Conosco não tem sonegação, o desconto está lá, queira você ou não, no seu contra-cheque,
todo final do mês, seja na empresa privada ou seja na empresa pública, né? Então, eu queria dizer que a nossa CPI, Glauciane, que teve o compromisso com a verdade, ela é uma CPI propositiva. Por exemplo, nós apresentamos uma série de soluções. Uma das propostas da CPI do Conselho é essa. Outra, senador, eu vi que é aumentar o teto do INSS para mais de R$ 9.000. Isso é possível? Glauciane, a Constituição brasileira diz que o teto do INSS deveria beirar a 10 salários mínimos. E para dar um valor de 10 salários mínimos hoje seria por volta de R$ 9.000. R$ 9.300 e alguns quebrados, tá? Eu digo para você, se o governo cobrasse de quem deve a Previdência, se o governo melhorasse a gestão, se o governo desse equipagem, contratasse servidores públicos adequados para o INSS, para a PGFN, para a Receita Federal do Brasil, e fizesse os grandes sonegadores desse país pagar as dívidas que deve, teria totais condições de fazer essa questão. Então, o que está faltando, na minha visão, é uma gestão governamental e uma gestão correta das coisas públicas. Eu espero que o ano que vem, quando todos nós vamos procurar, vamos ter um encontro marcado com as eleições no dia 7 de outubro do próximo ano, primeiro que todos não votem em ficha suja. Quem está envolvido em corrupção, quem desvia dinheiro do erário público, quem faz malandragem, que todos os eleitores não votem nessas pessoas, que votem em ficha limpa. E nos candidatos ficha limpa, que veja quem tem compromisso e quem tem trabalho realizado, porque esse você pode avaliar, tem trabalho realizado, tem ficha limpa. E vote nesses que têm trabalho realizado e tem ficha limpa. E com a proximidade das eleições, o senhor acha que o Congresso vai votar essa proposta de reforma da Previdência como espera o governo? Olha, Glauciane, com a nossa CPI comprovando ser falso os cálculos do governo, comprovando a manobra de toda essa questão e comprovando que essa PEC 287, a PEC da morte, é perversa e contra todos os interesses da sociedade brasileira, principalmente das pessoas dos menos favorecidos, eu não creio que a Câmara dos Deputados votará essa PEC, que é uma proposta de emenda constitucional que exige um rito especial, ou seja, 308 votos. Não creio que eles conseguirão aprovar. Por isso que, respondendo aquela pergunta sua lá atrás, que eles fizeram essa medida provisória meia sola para prejudicar os servidores públicos e passando a questão da contribuição de 11% para 14%, e tenta também aumentar a idade de aposentadoria, umas duas medidas meia sola, para prejudicar a classe social brasileira, que são os trabalhadores, por isso que a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a própria OAB, se colocam radicalmente contra essa PEC 287, e que nas pesquisas fidedignas que tem por aí, mais de 90% da população é contra essa PEC, porque é uma PEC totalmente perversa e agora comprovada pelo relatório da CPI, baseada em dados falsos, mentirosos e alarmistas. Os desvios existem. Isso. E o senhor está dizendo que os trabalhadores não têm que pagar essa conta. Mas quem tem que pagar essa conta? Quem tem que pagar essa conta é o governo organizando e diminuindo, acabando com refis, acabando com desonerações, acabando com essa história de ficar presenteando os poderosos e prejudicando os pequenos, tá certo? Dando apoio às carreiras da fiscalização e da arrecadação, que é exatamente a carreira do INSS, da PGFN, da auditoria fiscal, né? Dando apoio à tecnologia que o INSS precisa para fazer um batimento de conta, para combater as fraudes, tá certo? Informatizando tudo, né? Melhorando a legislação, aí é nossa parte, eu acho que nós, o Congresso, a Câmara e o Senado, nós parlamentares e também o Executivo, que tem autoria de alguns projetos de lei, deve encaminhar projetos que torne célere as cobranças dos devedores e ser radical. Quem não paga, ter o castigo merecido que precisa ter e fazer aplicar a lei e a Constituição brasileira. Além disso, precisa haver um mutirão de arrecadação, um mutirão para corrigir o que está errado,
unindo o TCU, unindo o Ministério da Fazenda, Receita Federal, Polícia Federal, todo mundo, para que a gente resolva essa questão. Além disso, combater com veemência as fraudes. Nós não podemos ser coniventes com fraudes, não podemos ser coniventes com corrupções, não podemos ser coniventes com quem faz coisas erradas. Desta forma, nós teremos condições de ter uma previdência pública superavitária, tranquila e dando condição para que todo trabalhador possa ter uma esperança da manhã poder aposentar e ter uma vida digna com a sua família, poder viver com saúde, poder viver em condições melhores, os seus últimos tempos, que é a velhice. Senador, muito obrigada pela presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Muito obrigado, Glauciane. Um grande abraço a você, aos ouvintes da TV, Senado. E parabéns a toda a sua equipe e ao seu programa.